E se isso der certo? Essa pergunta quase nunca aparece na sua cabeça, né? O que surge é sempre o contrário. E se der errado? E se eu falhar? E se eu passar vergonha? E se eu perder tempo? E se eu não for bom o bastante? Você acorda todo dia negociando com o medo, fazendo acordos silenciosos com a sua própria limitação. Chama isso de prudência, maturidade, realismo. Mas no fundo, é só medo mesmo. Medo de tentar e descobrir do que você realmente é capaz. Medo de dar tudo e não ter mais desculpa depois. A maioria vive a vida inteira se protegendo de um fracasso que nunca aconteceu. E em troca, aceita um arrependimento garantido. Elas não quebram porque tentaram demais. Quebram porque tentaram de menos. Porque passaram anos adiando decisões importantes, esperando um sinal, uma certeza, uma permissão que nunca veio. Um dia, acordam mais velhas, mais cansadas, olhando para trás e tentando lembrar quando desistiram de si mesmas. Não foi um momento, foram pequenas concessões diárias. Depois eu vejo, agora não é a hora. Quem sou eu para isso? Você não está preso por falta de capacidade. Está preso por excesso de conversa interna. A batalha nunca foi contra o mundo, contra as pessoas, contra as circunstâncias. Sempre foi você contra você. É você sabendo o que precisa ser feito e escolhendo não fazer. É você tendo uma ideia e matando ela antes de tentar. É você se sabotando em silêncio e depois culpando o destino. Ninguém te impede mais do que você mesmo. Ninguém te freia com tanta eficiência quanto a sua própria cabeça. E se isso der certo? E se, pela primeira vez, você não desistir no meio do caminho? E se atravessar o desconforto inicial, aquele que quase todo mundo usa como desculpa para voltar atrás? Porque o começo sempre é desconfortável, confuso, feio, dá medo. Mas o medo não é sinal de que você está errado. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o sinal de que você está saindo do lugar onde ficou pequeno por tempo demais. Existe uma dor que destrói e outra que constrói. A dor de tentar e falhar ensina. A dor de nunca tentar corrói. Uma te fortalece, a outra te acompanha para sempre. Qual delas você vai escolher carregar? Se você continuar vivendo do jeito que está, fingindo que está tudo bem, empurrando com a barriga, essa conta chega. E chega com juros. Chega quando o tempo passou e você não virou nem metade da pessoa que poderia ter sido. Você tem cérebro, capacidade de decisão, consegue aprender, mudar, crescer mais em 2 anos de ação do que em 10 de intenção. Mas nada disso importa se continuar se tratando como alguém que não merece apostar em si mesmo. É curioso como somos rápidos para acreditar nos limites e lentos para acreditar no potencial. Como se duvidar de si fosse humildade e acreditar fosse arrogância. Não é. Acreditar em si mesmo é responsabilidade. É assumir que você não pode desperdiçar o que recebeu. O maior medo não é falhar. É chegar no final e perceber que se escondeu a vida inteira, que viveu uma versão diluída de quem poderia ter sido, que escolheu o conforto imediato e pagou com anos de frustração silenciosa. Você vai falhar, claro, vai errar, cair, se frustrar, mas falhar não é o oposto de avançar. Parar é o oposto. Sentir medo não significa que você é fraco, significa que se importa. O problema é deixar o sentimento decidir por você. Mesmo se sentindo mal, você ainda pode agir. Mesmo inseguro, ainda pode dar o próximo passo. Nada muda se nada muda. O que separa quem atravessa de quem fica parado não é talento puro, nem sorte. É comprometimento. É decidir que isso importa mais do que o conforto. Que merece esforço diário. Que você não está brincando com a própria vida. Quando tudo der errado, quando ninguém aplaudir, quando aí o caminho parecer longo demais, ainda resta uma pergunta brutal. Você vai continuar ou vai desistir? Desistir tem garantia. Nada muda.
Continuar mantém a possibilidade viva e possibilidade é tudo o que você precisa. E se isso der certo? E se daqui a alguns anos você olhar para trás e perceber que aquele dia em que decidiu agir, mesmo com medo, foi o ponto de virada? E se construir algo que hoje parece distante demais? E se tornar alguém que respeita a própria palavra? A vida não pede perfeição, pede coragem. Coragem de tentar, de sustentar o processo, de não abandonar a si mesmo. O medo e o desconforto vão continuar existindo. A diferença é, se você agir apesar deles, você cresce. Se esperar eles sumirem, você fica exatamente onde está. Então, a pergunta final não é se você consegue, é se você vai se permitir tentar de verdade. Porque se isso der certo, não muda só o resultado. Muda quem você se torna. E isso muda tudo. Faz agora. Não porque é fácil ou confortável, mas porque continuar do jeito que está já não é uma opção. Se esse vídeo te tocou, se você sentiu aquele fogo acender aí dentro, não deixa isso morrer. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, que pode ser o empurrão que falta para você finalmente agir. Vamos juntos transformar intenção em ação. Te vejo no próximo vídeo.